Oi gente, eu sou a Tabata e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre livro para bebês, em específico livros que contêm fantoches. Será que eles são adequados para os bebês? Será que eu consigo fazer uma contação de histórias com um livro que contém fantoches? Uma das perguntas que eu mais recebo é: quais livros escolher para trabalhar com os bebês? De que forma eu posso, começar ali um incentivo à literatura, à leitura com os bebês? Os livros, gente, selecionados, adequados para o público bem jovem, para os bebezinhos, tem uma diversidade enorme, tem muito livro que pode ser usado com os bebês, certo? Por isso que hoje eu foquei nos livros com fantoches. Eu pretendo trazer outros vídeos indicando outros livros também, mas hoje eu vou falar só dos livros com fantoches, senão o vídeo ficaria enorme. Quando a gente pensa em incentivo à leitura, a gente tem que partir do pressuposto de que ela deve acontecer desde a primeira infância, certo? Então é claro que o livro é imprescindível nesse aspecto. É importante que a criança, desde os primeiros meses de vida, comece já a ter contato com os livros, compreenda a importância daquele objeto no seu desenvolvimento. E aí eu trouxe hoje, para dar de exemplo para vocês, os livros com fantoches. Será que esses livros que geralmente vêm sempre junto um fantoche são adequados? São aconselhados para serem trabalhados com as crianças? Porque a gente pensa no fantoche, aqui no bichinho, como um brinquedo, né? E será que eu estou fazendo aquele processo de incentivo à leitura, trabalhando um livro que vem com fantoche, ou o bebê ele vai ficar preocupado simplesmente com fantoche? Bom, a gente tem que sempre ter em mente que a leitura dos bebês é uma leitura diferenciada, né? Eles leem o mundo, mas eles estão num processo de desenvolvimento, de aprendizagem, certo? Então a gente sempre tem que ter em mente que a leitura deles é bem diferente. E os bebês, eles leem tudo. Eles leem as ilustrações, eles leem a imagem, eles compreendem a nossa voz, a nossa entonação, porque nós, mediadores, seremos os responsáveis, por essas experiências. Então eu sempre tenho que ter em mente que eu, mãe, pai, avô, avó, tia, tio, professor, enfim, vou ser o mediador e vou ser o responsável por esse processo de aprendizagem, tá, do bebê. Ler histórias para uma criança, para um bebê, é um ato de aconchego, de acolhimento, de amor, tá? Então ele já vai fazer essa primeira leitura, ele precisa saber que é um momento, tá? Ele precisa ter esse momento como um momento de carinho, um momento de responsabilidade, um momento de amor. É essa leitura que ele vai fazer. E aí nesse processo ele já vai começar tendo a compreensão de que os livros são objetos especiais, de que os livros são amigos, certo? Um livro como esse, ele é ótimo. Esse eu peguei do meu sobrinho, tá até manchadinho aqui de leite. Esse livro eu dei de presente pro meu sobrinho quando ele era bem novinho. Eu acho que ele não tinha nem 1 ano, certo? E ele foi criado no meio dos livros, porque a mãe dele também é professora, a outra tia dele, a minha avó, enfim, ele vem de uma família de professoras, educadoras. E aí eu dei pro meu sobrinho. E é muito interessante esses livros para vocês trabalharem com os bebês, por quê? Porque nós vamos abrindo e muitas vezes a gente tem que ter em mente que a história, gente, nós nunca vamos ler para os bebês as histórias que estão de fato aqui, não num primeiro momento. Nós vamos criar a história junto com o bebê. E a gente tem que partir do pressuposto de que ele está fazendo a leitura de tudo. Ele começa fazendo a leitura naquele processo, ele e a outra pessoa, o que aquela outra pessoa está trazendo, agregando, seja mãe, pai, avô, avó, tio, enfim. Então ele começa fazendo a leitura de tudo. É óbvio que num primeiro momento ele vai focar o olhar no fantoche. E é muito importante sim, porque vocês vão estar estimulando o amor pelos livros, mas é claro que ele está num processo de desenvolvimento, então vocês precisam sim brincar com o fantoche, fazer vozes do fantoche. Eles leem as vozes, tá? A entonação, tudo isso, gente, vai influenciar nesse processo de desenvolvimento do bebê. Então eu preciso ir contando a história pro meu bebê, tá? Então eu vou ir contando, olha, o dinossauro, qual vai ser o nome? O nome do dinossauro vai ser tal. Aí criem um nome,
tá? Criou o nome do dinossauro, porque quando a gente faz uma contação de histórias e o personagem não tem nome, né, mas aí as crianças já são maiores, né, já são alfabetizadas, ou pelo menos já falam, a gente questiona, que nome pode ser? Aí a criança, ela constrói a narrativa junto, então ela fala, nome tal, só que nesse caso o bebê não, né, ele vai estar curioso por tudo, então, criei o nome tal do dinossauro, tá, o Dino, né, vamos pegar aí o Dino, e as crianças são completamente apaixonadas por dinossauros, é uma coisa incrível, né? Unânime, toda criança ama dinossauro. E aí o Dino, daí o Dino, ele tava de aniversário, e aí ele foi encontrar os amigos dele, meu Deus, o Dino nada! E aí a pessoa, a mãe, o pai, a avó, o avô, o tio, a tia, não interessa, quem tiver naquele processo ali, porque os bebês, gente, desde sempre, a criança, as pessoas no geral, elas sempre se identificam com as histórias, elas sempre se identificam com os personagens, né, com aquilo, porque a literatura é a manifestação artística que representa o ser humano, certo? E os bebês, eles também vão se identificar, por isso que eles gostam muito, por exemplo, de livros com animais, eles amam, porque eles amam os bichinhos, têm apego aos bichinhos e se identificam com os bichinhos. Então assim, ele nada, nossa filho, ou nossa meu amor, a forma como vocês chamam um bebê, né, aquele apelido carinhoso que o bebê já sabe que você está falando com ele, né? Nossa, meu amor! E a gente chamava o nosso sobrinho de gordo, porque ele era a coisa mais gordinha, fofinha, quando ele era bem bebezinho. Daí a gente falava, ai, gordo. Daí eu falava, olha, gordo, o dinossauro nada, igual tu quando tá na banheirinha e tal. Daí o bebê já, tá falando comigo, chamou pelo meu apelido e tal, pelo meu nome, tá falando comigo. Igual tu na banheirinha e tal. Então, gente... E aí sigam, né, contando a história. Mas o que é importante saber? Que nós nunca vamos ler a história que está aqui no livro num primeiro momento. Até porque ler para bebê é bem complicado, né? Ler para os bebês é saber que eles muitas vezes vão estar dispersos, eles vão querer pegar o livro, vão jogar o livro longe, eles vão pegar o livro e vão sair arrastando o livro. Arrastando não, porque os bebês, né, não estão caminhando ainda. Mas enfim, eles vão pegar o livro e isso pode parecer um desinteresse, certo? Mas não é. É a interação que aquele bebê tá tendo com o livro, tá? Ele tá num processo de descoberta. Então ele está descobrindo o que é esse livro? Ele está descobrindo que toda vez que ele abre um livro, ele vê que tem cores diferentes, né? Ele vê que tem imagens diferentes. Nós podemos achar que ele não está compreendendo nada, mas ele está fazendo a leitura dele, tá? Então ele está vendo as cores diferentes, assim, os animais, né? Ele está percebendo a voz, a entonação que eu tô tendo. Então pode parecer que ele está jogando o livro longe porque ele não gostou daquilo, mas é o processo de descoberta dele. Existem alguns livros que o fantoche vem separado, como esse aqui, por exemplo. Esse que eu mostrei pra vocês é do todo livro, certo, pessoal? E esse outro aqui é um livro que veio junto com o fantoche. E aí, né, a pessoa vai lá, coloca o fantoche, olha que coisa fofa, e aí vai contando a história. Aí vocês podem pensar, Tabata, mas aí ele vai prestar atenção só no fantoche. Não, aí é a importância da mediação, né? Vocês vão relacionando o fantoche com a história, certo? Esses livros aqui, eles são ótimos no processo de alfabetização, tá? Que daí com as crianças maiores já, porque enfim, letra de forma, né? As histórias geralmente vêm com uma moral no final, mas aí eles são importantes no processo de alfabetização de uma forma totalmente pedagógica, tá? Não que não seja incentivo à leitura, mas vocês sabem que a literatura trabalhada como objeto de estudo de uma forma pedagógica é uma coisa, e o incentivo à leitura trabalhando a literatura como uma manifestação artística é outra. Mas enfim, eu venho comentar um pouco mais disso num próximo vídeo. Mas esses livros também são ótimos quando o fantoche vem separado. Por quê? Porque a criança, ela vai tirar, o bebê vai tirar da tua mão, tá? E vai pegar o fantoche. E aí ele vai pegar, ele vai tentar colocar na mão, aí coloque na mãozinha dele, mostre. Aí vocês vão estar trabalhando questões de psicomotricidade, muitas outras coisas, certo? Mas o importante é sempre usar o objeto livro, tá? Sempre, porque daí desde cedo os bebês compreendem a importância disso
E acreditem, gente, tem muitas crianças que não sabem fazer esse processo aqui, ó. Folhear um livro. Tem muitas crianças que não conseguem fazer. Por quê? Porque elas acabam tendo contato com os livros lá na alfabetização, ou sei lá, com 8 anos de idade, 10 anos de idade. E aí a criança às vezes tem 10 anos de idade e ela não sabe folhear um livro. Então, isso é extremamente importante para os bebês aprenderem, ensinar os bebês a fazer assim. Ó, filho, vai mudando, daí muda o bichinho, muda a cor e tal. E aí eles já vão estar vendo o que é esse objeto aqui, certo? Então, os livros com fantoches, eles são extremamente indicados. Esse aqui do dinossauro, gente, eu amo esse livro. Eles são extremamente indicados para os bebês. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, tenham sempre em mente que a leitura dos bebês é uma leitura diferenciada e é um processo ali de descoberta. Vocês farão a mediação, certo? Mas sim, são livros muito recomendados e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer outros vídeos mostrando outros exemplos de livros, porque como eu falei pra vocês, é uma diversidade, né, sem tamanho. Então, pra quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui embaixo o link das outras redes sociais, do Instagram e do Facebook. Eu vivo postando novidades lá, tá? Então me sigam nas redes sociais para acompanhar mais. E era isso. Beijo pra vocês, compartilhem esse vídeo com todas as pessoas que têm bebês e não sabem como, né, começar esse processo aí de incentivo à leitura e de interação com o mundo dos livros. E vocês podem perceber que eles realmente dão certo, né? Porque eu fui criada no meio dos livros, literalmente, porque era meio que isso aqui mesmo, a gente dormia do lado dos livros, e hoje eu sou uma grande leitora e uma grande apaixonada pela literatura, e tento trazer isso sempre nas contações de histórias para as crianças. Isso influenciou diretamente o meu desenvolvimento e a minha vida, a minha qualidade de vida. Então é extremamente importante que você, que é responsável por um bebê, saiba que isso vai afetar, né, diretamente a vida desse ser humano e desse processo aí de desenvolvimento. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!